Rodrigo Garro pediu para deixar o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e fala também, para completar, Vasco e Corinthians entrando na briga por Biel, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre Biel. Atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting, já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais dois clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Para falar sobre Rodrigo Garro e a informação de que o meio atacante argentino quer deixar o Timão na janela de julho. Ele seria o maior incomodado com a instabilidade política do Timão, que causa consequências e implicações no departamento de futebol, entre elas, por exemplo, atrasos nos pagamentos de prêmios e direitos de imagem. Informação sobre a intenção do Garro em deixar o Corinthians foi publicada pelo site Trivela e contrasta com o ambiente que o Garro tinha em janeiro e fevereiro. Ele chegou a ser alvo de uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Na oportunidade, ele preferia continuar no Corinthians. Se uma oferta parecida chegar, o Garro vai trabalhar para ser negociado. Antes do período de férias, o Fabinho Soldado chegou a conversar com o Garro, destacando a importância dele dentro do elenco e também na formação do time para a temporada. É possível que o Fabinho tenha uma nova conversa com o Garro na reapresentação do time. Hoje, o que pega é a falta de propostas especiais, grandes. Só para lembrar, o Corinthians entende que não dá para vendê-lo por menos de 30 milhões de euros. E a especulação de Rodrigo Garro no Flamengo não existe. Também chegaram a falar que ele poderia jogar no River Plate. O River não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. E é diante desse cenário, com cifras altíssimas e a não intenção de o Corinthians negociá-lo, que o Garro tende a continuar no Corinthians, a menos que surja uma enorme reviravolta no caso. Só para completar, se o Garro é prioridade, Diego Palacios vive situação extremamente diferente. O lateral esquerdo peruano, que chegou e se contundiu, praticamente não jogou. O Corinthians tem buscado interessados, oferecido o atleta para vários clubes de séries A e B do brasileiro. Assim que pintar qualquer negociação, o Corinthians vai liberá-lo, inclusive ajudando com o pagamento de parte dos salários. Boa noite, Nicola. Tudo bem? Minha opinião, Memphis pode sair agora. Pode sair. Igor Coronado também. E mais medalhões também. O que você acha de economizar abraços, campeão? Bom, vamos lá. Deixa eu falar sobre Memphis Depay. Durante o fim de semana, um site turco afirmou que o Memphis Depay interessa ao Besiktas. E o Corinthians está meio de mãos atadas nessa história, porque a multa rescisória prevista no contrato é de 10 milhões de euros. Se houver a concordância do Memphis, o clube paga os 10 milhões de euros e o Corinthians é obrigado a liberá-lo. Detalhe, o Corinthians não fica nem com os 10 milhões de euros. Por contrato, o Memphis fica com 5 milhões de euros e o Corinthians fica com outros 5 milhões de euros. Eu sei que está tendo uma baita tentativa de convencimento por parte dos turcos. Um jogador que é ídolo por lá atuou com o Memphis no PSV e tem tentado fazer esse meio campo. O técnico do Besiktas também entrou na jogada e, de acordo com a imprensa turca, o Memphis não quer continuar no Brasil e gostaria de voltar para a Europa. O Corinthians não tem informação, foi buscar referências, contato com o pessoal do Memphis e não teve nenhum feedback. Até porque o cara está de férias, enfim. Acho que temos de aguardar cenas dos próximos capítulos. Sobre o Coronado. Coronado teve uma sondagem da Arábia Saudita. O Corinthians não vai colocar nenhuma complicação, não vai exigir nenhuma compensação financeira se a proposta aparecer. Corinthians cede. Em janeiro,
esse mesmo clube da Arábia Saudita, cujo nome não foi revelado, já havia feito uma tentativa. E na oportunidade o Coronado não quis sair. Vamos ver se o Coronado mudou a ideia agora, tá bom? Acabei de receber aqui a mensagem, postagem do Fiel Mil Grau. Corinthians envia proposta de empréstimo pelo Ponta Biel do Sporting. Corinthians, São Paulo, Atlético e Vasco enviaram oferta. Deixa eu já atualizar. Vou até aproveitar esse print aqui, já vou mandar mensagem, como eu estava conversando com uma pessoa envolvida nas tratativas. Corinthians entrou na parada pelo Biel. Ver se a gente consegue alguma informação adicional sobre o tema. Nicola, como é que estão as contratações do Corinthians hoje? Tudo meio em stand-by. Corinthians tem como prioridade número 1 contratar um ponta, um jogador de velocidade. É o único jogador em que o Corinthians até aceita colocar um pouco de dinheiro, porque há pouquíssima grana, tá? Mas essa discussão ainda bem embrionária. Eu até trouxe uma notícia no vídeo da tarde de hoje que pode ser bacana para o Corinthians. Romarinho decidiu voltar para o futebol brasileiro. Depois de 10 anos no mundo árabe, ele conversou com a família e entendeu que é um bom momento, que vai ser legal. Então aí agora ele está em compasso de espera, esperando por propostas, tá? Nicola, o Garro e o Memphis fora do timão, o Garro tem uma situação diferente. O Corinthians só vai liberar o Garro caso de propostas acima de 25 milhões de euros. Tá? O Memphis, se pintar proposta de 10 milhões de euros, o Corinthians é obrigado a vender. Para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho, desde a semana passada, está desempregado. O contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer. Continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meia atacante do Água Santa de só 17 anos de idade por 3,5 milhões de reais? Logo do Água Santa, clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverburuker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Stabile e o Armando Mendonça é o primeiro vice, alguém muito próximo do presidente. E com a autorização do Stabile, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4 milhões e 400 mil reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar numa série de circunstâncias, como por exemplo na contratação de jogadores.
O Igor também revelou que o meio atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão 3 milhões e meio de reais, negócio feito com Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador alguém que está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20 ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano foram 16 partidas no Sub-20, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians, por determinação do presidente Augusto Melo, por isso investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todos, de não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. E é isso, um grande abraço no seu coração, nos segue para baixo e vamos com tudo, vamos para cima, porque o dia a dia não pode parar. Valeu, até o próximo vídeo, fui!